Nobre colega do direito, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu estou com o presidente da subseção de Mogi das Cruzes da OAB, Dr. Dirceu do Vale, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, muito polêmico na advocacia, que é empreendedorismo, gestão e marketing jurídico. Bem-vindo, Dirceu. Marinho, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. O tema é espinhoso, é delicado, né? Precisa ter cuidado para tratar dele, mas é uma satisfação poder estar aqui discutindo isso e principalmente poder estar aprendendo com você. Vamos lá. Bem, vamos lá. Eu costumo dizer que essa nova gestão da seccional, ela traz uma nova visão para a OAB, para os advogados, e isso é visto com muita alegria pelos jovens advogados que estão aí ingressando na profissão. O que a gente tem que interpretar é que empreender é diferente de mercantilizar, né? Então, mercantilizar é tornar aí a advocacia um mero produto. Isso realmente, a nossa interpretação é de que é impossível, de que não pode. O empreendedorismo mesmo que eu quero tratar com você é sobre o advogado poder utilizar técnicas de gestão dentro do seu escritório, utilizar ferramentas tecnológicas para que ele desenvolva um melhor serviço para os seus clientes, tenha mais eficiência. Eu acho que com a transformação, né, ou essa herança que a pandemia nos deixou de transformar em nossas audiências em virtuais, em online, os processos todos digitais, isso realmente facilitou aí o ingresso da advocacia nesse sistema digital. E é claro que aí posteriormente a gente vai falar também sobre marketing jurídico, porque o provimento 205 veio aí desde o ano passado. É um assunto espinhoso, mas acho que você é um presidente atuante com uma visão inovadora e bem bacana aqui para discorrer sobre esses assuntos. Então, meu primeiro questionamento para você seria como você enxerga essa transformação da advocacia, né, que antes era feita de uma forma mais artesanal, sem, na verdade, esses recursos tecnológicos, essa implantação dos processos digitais, e como você vê isso hoje? Você enxerga isso como um benefício para o advogado? Vamos colocar, Marinho, veja, aqui é um advogado que já passou dos 40, né? Dois. Eu vejo com alegria, com otimismo, porque eu sou o camarada que sempre enxerga o copo meio cheio, mas também vejo com preocupação. A advocacia, você comentou há pouco, a advocacia artesanal, eu acho que existe a advocacia, especialmente aquela advocacia que lida com bens indisponíveis, liberdade, por exemplo, causas de família, por exemplo, que ela não pode ser vista num modelo fordista de linha de produção. Sim, com Ela certeza. tem que ser próxima, ela tem que ser artesanal. Vamos pegar a realidade nossa brasileira. Os grandes advogados criminalistas do país são pequenos escritórios. Não dá para você colocar numa linha de distribuição no escritório, cada um faz uma peça de recurso, um cuida da apelação, um cuida do memorial, um cuida da especificação de provas, um faz a audiência. Não funciona dessa maneira. Então, é preciso ter um pouco de cuidado com relação ao uso das ferramentas, a maneira com que se vai tocar o escritório, sob pena da gente cair num perigo muito grande. Enxergarmos a advocacia, o exercício profissional, cada processo que nos é confiado como um processo a mais, como um recurso a mais, como um numerário a mais. Não. O processo para o advogado pode ser mais um, mas para a pessoa que confiou nele é o drama da vida dele. Esse cuidado a gente não pode nunca deixar de lado. Sim, eu costumo dizer que isso é a parte mais importante da advocacia. Então, não adianta também você transparecer uma coisa que você não é. O profissional realmente ele tem que ter habilitação técnica, ele tem que ter todo o cuidado aí com aquele problema que foi direcionado para ele resolver. Mas o que a gente está comentando, Dirceu, é em relação às técnicas de gestão. Então, hoje o que eu vejo muito é o advogado ele sair da faculdade e ele sai perdido. Apesar dele ter um conhecimento técnico, ele não sabe como ele vai abrir o escritório, ele não sabe como ele vai fazer uma parceria com um advogado. Então, ele sai da graduação sem essa noção do empreender. E quando eu digo empreender, me entenda. Não é transformar a advocacia numa linha de produção, num Fordismo, né, no modelo Fordista. Mas sim, realmente,
nós termos aquele cuidado técnico, mas desenvolvermos essas novas competências de gestão, empreendedorismo e marketing. Corretíssimo. Né? A gente, claro, temos que entender. Eu acho que a advocacia não é uma atividade mercantilizada, nós não vendemos um produto, nós vendemos um serviço, nossa profissão é uma profissão sóbria, mas nós temos que ter sim em mente. A gente vive da advocacia, né? Então eu preciso saber de gestão. Eu não tenho como comandar um escritório se eu não tiver técnicas de gestão. E a tecnologia, eu vejo, a minha visão hoje é que ela veio nos auxiliar em relação a isso. Eu imagino, eu também sou um advogado que já passou dos 40 anos, tá? E eu vejo que antigamente devia ser muito mais difícil para o advogado essas técnicas do dia a dia. Vai ter que fazer uma leitura de diário oficial. Então, as transformações tecnológicas que eu digo não são somente dos últimos 2, 3 anos para cá. Eu acho que desde meados de 2000, com a criação dos juizados especiais cíveis, né, criminais, eu acho que veio realmente facilitando a vida do advogado algumas ferramentas. O serviço de intimações online também é uma ferramenta que nos facilita a vida. Então eu acredito que o advogado realmente tem que ter todo o cuidado com a parte técnica, como você falou. Esse também é minha prioridade. Mas eu acredito que o advogado, e em relação à OAB, nós devemos perseguir aí que as graduações tenham no currículo delas gestão, empreendedorismo e os conceitos de marketing jurídico de acordo com o que a OAB possibilitou aí dentro do provimento. Concordo em gênero, número e grau com você. E quando eu coloco essa resistência, eu faço questão de abrir uma conversa dessa natureza para a gente estabelecer que a virtude está no meio. Sim. Nem 8, nem 80. É uma máxima assim, meio tomasiana. A virtude está no meio. É preciso, naturalmente, CPPRO, Astreia, tem várias ferramentas jurídicas que facilitam o dia a dia do advogado. Os nossos colegas saem da faculdade, pegam a carteira da OAB, eles não tiveram nos 5 anos, salvo uma outra instituição, eles não tiveram noções de gestão de escritório. Não. Eles não tiveram administração legal. Eles não sabem que é muito mais interessante participar de uma sociedade unipessoal ou se juntar com outro colega, fazer uma sociedade de advogados. Uma parceria, até porque a tributação é menor. E sempre compensa recolher os tributos, porque ele começa a formar o patrimônio dele e ele não vai ter a surpresa de ter que justificar lá na frente depois, de onde que você tirou esses recursos para comprar a sua primeira casa, para comprar o seu primeiro escritório? Enfim, é muito melhor fazer de forma organizada, concatenada, tijolo por tijolo, degrau por degrau, desde o início. Então, essa responsabilidade, sim, nós que somos mais maduros, para não falar mais velhos, Marinho, a gente tem a obrigação de transmitir para a moçada que está chegando agora. E também, na medida do possível, nos adaptarmos, porque a gente está na transição do analógico com o digital. Eles estão no completamente digital. Né? A gente tem alguma dificuldade ainda com algumas ferramentas, com algumas modernidades. Por exemplo, esse negócio do metaverso. Escritório no metaverso. Isso para mim parece ser uma loucura. Mas nós temos que ensiná-los e nós também temos que aprender com eles. Porque a facilidade nesses temas, por eles, é muito maior do que da nossa parte e algumas coisas também nós temos a contribuir. Aqui é o equilíbrio. A gente precisa achar esse equilíbrio. Você comenta do empreendedorismo. O empreendedorismo é muito vasto. A gente vai falar de gestão. A gente vai falar do marketing jurídico, que é preciso ter cuidado demais com o marketing jurídico. É preciso saber se apresentar. Tem uma história deliciosa. Sim, posicionamento pessoal, né, isso, do advogado. Uma história deliciosa que aconteceu comigo. Eu ganhei de meu pai uma imagem de Têmis, a deusa da justiça, bonitinha, uma beleza de estátua. E ela com a espada na mão, ela com a balança, ela vendadinha, e eu coloquei na minha mesa. Quando eu fazia estágio ainda, eu tinha uma mesinha, e aí o titular do escritório desceu, ele vira para mim e fala assim: Dirceu, que é isso daí? Aí o advogado antigo, falecido Munir Jorge, conhecidíssimo, né? Eu falei: doutor, é Têmis, pô.
Tá vendo? Deus é da justiça. Como que um advogado não sabe? Não E eu não conhece. estava entendendo. Aí ele, mas por quê? Eu falei, doutor, é Deus é da justiça. Como? Por quê? Escritório de advocacia, estamos num sistema de justiça, Deus é da justiça. Ele tá. Aprenda uma coisa, Dirceu. Eu nunca mais esqueci essa lição. Tão importante quanto Temis está ao seu lado, também é Hermes, que é o deus do comércio, está te acompanhando. E saiu da sala. Esse foi um aprendizado para mim, que só uma figura como o Munir Jorge poderia oferecer. Grande advogado. Olha que lição de empreendedorismo Grande que ele já advogado. deu daquele instante. Por qual razão isso é muito importante? Às vezes não, muitas vezes o colega é dedicado, é estudioso, é bom profissional, sabe fazer o processo, sabe cuidar, sabe resolver, é assertivo e tal, mas ele não se preocupa em comunicar essa condição dele. Seu posicionamento pessoal. Ele é bom no processo, ele é bom para resolver, mas ele não consegue se vender. E Sim. isso é importante, a gente ajudar os nossos colegas a aprenderem a se vender com parcimônia. Isso, essa é a minha Com visão. parcimônia, sem estardalhaço, sem micagem, né? Mas nós temos que ensinar essa moçada que está chegando a se vender. Com certeza. É nisso que eu acredito. Eu acho que a gente não pode esquecer realmente a sobriedade da advocacia, mas a gente tem que ensinar a prospecção de clientes, não a captação. A captação realmente é uma mercantilização. A gente não vende um produto, Sim. né? Nós trabalhamos com um serviço, uma atividade da justiça para a sociedade, mas a gente não pode esquecer esse posicionamento pessoal de advogado perante os que nos cercam, ter presença digital, ter presença perante a OAB, perante os outros colegas, você fazer um bom networking para você ampliar o seu leque de atuação. Isso é muito importante. Então, por isso que esses conceitos de gestão e quando eu falo de empreendedorismo são importantes para o advogado. Eu acho muito importante a OAB também estar vinculada nisso. Por quê? Porque quando eu saí da minha graduação lá em 2000 e alguma coisa, 18 anos atrás, eu senti uma grande dificuldade. Então, tudo que você falou a respeito de sociedade unipessoal, da pessoa estar pensando em declaração de imposto de renda, como ela vai formar parcerias ou fazer contratos dentro do escritório, tudo isso aí, eu e você, tivemos que aprender depois da nossa graduação. Na unha. Na unha, isso foi dificultoso. Então, o que eu acho bacana? Eu acho bacana justamente essa integração hoje, da gente poder trazer ao jovem advogado quais são os conceitos disso e como essa pessoa vai sair da graduação realmente graduado, apto a advogar. Advogar não significa só ter habilitação técnica. Eu tirei minha OAB, eu vou montar meu escritório e vai dar tudo certo. Graças a Deus. Não é assim que funciona. A pessoa precisa ter conceito de gestão, conceito de empreendedorismo, de networking, como você falou, posicionamento pessoal, né? E, acima de tudo, realmente ter o conhecimento técnico. E precisa ser conforme o que ele pretende. Vou dar um exemplo para você. A advocacia criminal. A advocacia criminal é uma advocacia solitária. Bem solitária. Primeiro, ela é super artesanal. Sim. O advogado criminal ele não delega e o cliente não admite que ele delegue. Sim. Ela é de uma confiança estrita. Pois bem. Mas ela é pessoal e ela também tem um quê de tristeza e de solidão muito grande. Você vai resolver o problema daquele seu cliente na área criminal, você o absolve com justiça, consegue tirá-lo de uma acusação injusta que ele está sendo submetido. E quando ele encontrar com você, ele vai atravessar a rua para não cumprimentá-lo. Porque você faz lembrá-lo do período mais triste da vida dele. A advocacia criminal ela é solitária. E por que eu estou trazendo esse dado? A advocacia criminal quase sempre exige uma descrição muitíssimo maior do que todas as outras áreas. Por excelência, ela exige uma descrição muito maior. Pela condição de envolver liberdade. Sim. Né? Então, o jovem advogado, eu pretendo fazer reclamante. Talvez um vídeo curto no perfil dele seja interessante, falando sobre direito
dos trabalhadores deste ou daquele segmento que ele esteja se especializando. Mas e ao advogado criminal? Será que a superexposição, a exposição, vale a pena? Então, por isso que eu falo, é preciso muito cuidado, muita parcimônia para trabalhar também esses elementos de marketing jurídico, porque o marketing só é bom se ele atingir o objetivo na medida dele. Né? Sim, é uma provocação que eu divido com você e divido com os colegas que nos ouvem também. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade realmente dos advogados. É saber esse limite, até onde pode ir, qual é o nicho de atuação, como você bem focou aí, direito criminal. Uma coisa que tem que ficar bem claro aí para os advogados que estão nos assistindo, nos ouvindo, é que a OAB possibilitou sim o marketing jurídico, ressaltando a sobriedade da profissão, proibindo a mercantilização, e a gente tem que ter em mente o seguinte: o marketing do advogado, ele é meramente informativo ao público. Exato. A gente não pode fazer um call to action, chamar o cliente para o escritório. E também, assim, isso passa do ponto quando você fala de determinadas atividades, como o Dr. Dirceu acabou de citar, que é o direito criminal. A minha interpretação é a mesma, Dirceu. Agora, o que eu acredito é que, para o advogado, ele poder se posicionar, ele poder fazer esse marketing jurídico de forma adequada, essa gestão, ele precisa ter esses conceitos. Né? Então, assim, não é que vai... Hoje o advogado ele faz inadequadamente. Por quê? Porque ele não teve os conceitos, ele tem que aprender a duras penas. Marinho, deixa eu te dar uma notícia. Por exemplo, a FGV, que tem um curso de Direito festejado, novo curso, deve ter uns 10 anos, tinha um curso de administração legal, uma extensão, 6 meses de aula com grandes professores de pequenas, médias e grandes sociedades de advogados, que se passava todos esses conceitos. O nome do curso, inclusive, era Administração Legal, que é uma profissão nos Estados Unidos. Sim. Os grandes escritórios têm um administrador legal. Né? Aqui o advogado cumula. O sócio administrador e ele continua advogando. Sim. Com exceção, evidentemente, de grandes sociedades, que acaba concentrando a administração na figura de um só sócio. Mas hoje a gente não acha mais cursos dessa natureza. A Ordem dos Advogados, é bem verdade, oferece, né, cursos de curta duração, 4, 6, 8 encontros. No ano retrasado, 2019 2020, nós fizemos aqui em Mogi das Cruzes um curso em parceria com o Sebrae. Foi um sucesso. Hoje a seccional também tem a parceria, parece que está espraiando, né? Mas nós já tínhamos feito isso aqui em Mogi das Cruzes. 2019 teve uma edição, 2020 teve outra edição. Essas sementes são importantes de ser plantadas, porque nós saímos da faculdade, como nós falávamos há pouco, sem absolutamente nenhuma noção disso. Sim. O que a gente aprende é na base da tentativa, é erro e acerto. A gente vai tentando e vamos vendo o que deu certo e vamos implementando e adicionando ao nosso rol de ações, né? É isso. Então, e o que eu vi nesse período todo de advocacia, acredito que a gente tem aí a mesma idade quase, foi justamente um pouco de egoísmo em relação a compartilhar esses conhecimentos. Então, como você acabou de falar, a gente passou duras penas para aprender posicionamento, gestão. Eu acho que hoje, né, a sociedade já não comporta mais isso. Então, o advogado ele tem que interpretar sim. Olha, ele tem que compartilhar o conhecimento dele. São os novos profissionais. Hoje eu vejo que tem muito advogado antigo que depende ali do estagiário porque ele não consegue fazer uma petição online. Então, a gente tem que começar a valorizar esses jovens advogados, a direcionar eles para que sim, eles tenham aí esse compromisso que a advocacia nos requer, né? Eu acho que é um dom ser advogado, não é fácil ser advogado, o pessoal acha que é fácil, né? Não é difícil. Sim. Você tem amigo, inimigo, é tudo a mesma pessoa. Sim. Inclusive, alguns colegas que levam para o lado pessoal aí alguns debates mais acalorados. Então, eu acho que a gente tem que começar a ensinar esses jovens advogados essa parte de gestão. Você falou uma coisa muito importante que você vem trazendo aí para o Alto Tietê, esses conceitos de gestão. É muito bacana, legal a parceria que a doutora Patrícia, pela seccional, também fez com o Sebrae. Eu quero te parabenizar também, que eu acabei de ficar sabendo que você conseguiu a subsede em Guararema. Isso é uma vitória para a nossa região. Há muitos anos isso vem sendo
uma luta, né? Realmente é uma grande conquista. E eu acho que os conceitos são esses mesmos, salvo algumas arestas que nós temos aqui entre um e outro, mas eu acho que os conceitos de gestão, marketing jurídico e empreendedorismo são os mesmos. Meu conceito realmente é de ensinar o advogado como ele se posicionar, ele saber o que ele pode, o que ele não pode em relação ao marketing jurídico, quais são os limites que ele deve atuar, para quê? Para ele ter sucesso na profissão. Tá? Uma coisa que eu também não vejo com bons olhos é a questão de mercantilização da profissão. Se a gente começar a pensar dessa forma, daqui a pouco nós somos dispensáveis, concorda? Sim. Se nós virássemos uma cadeia de produção, os casos deixam de ser Mas nós caminhamos únicos. para isso, Marinho. A gente tem que ter cuidado. Eu escrevi um artigo, uma obra coletiva, com o desembargador Marco Antônio Marques da Silva, o professor Eduardo Vera Cruz de Lisboa e o ministro Ribeiro Dantas do STJ, sobre Covid-19 e o mundo em transformação. E eu escrevi sobre o modelo fordista de distribuição de justiça e sobre a implementação de inteligência artificial nas coisas da justiça, que para mim, desculpa, é um escândalo. Não dá. Sim, é um escândalo. Não dá. Não dá. Né? Sentença vem de sentir, eu sinto o que é justo, como que a máquina vai sentir o que é justo? Então, eu insisto, nós temos que ter muito cuidado. A figura do advogado, falar isso hoje pode parecer estranho ao novo bacharel, mas o advogado é aquele camarada que estuda oratória, retórica, dialética, ele tem que saber muito de humanidades, e o advogado que está acostumado na comunicação dos 140 caracteres, que é o limite lá do Twitter, ou pelo menos era o limite do Twitter, a gente tem que falar para ele também a importância de buscar o conhecimento, buscar o aprofundamento nessas outras áreas do conhecimento humano, sob pena da gente, ainda que indiretamente, transformarmos nossa profissão no que a gente falou no começo, numa linha de produção. E aí a gente passa a ser autômato e vai perder todo o encanto, beleza e paixão que a advocacia nos proporciona. Então a gente tem essa obrigação, a gente está aqui no meio, né? Sim. Da nova geração com os mais antigos. Eu tenho colegas com 90 anos que frequentam a casa. Olha a dificuldade que eles têm de lidar Sim. com as novas tecnologias. Mas eles, com 90 anos, têm muito para ensinar para a jovem advocacia. E a jovem advocacia também tem muito Para aprender. para aprender, mas também muito a ensinar para eles como mexer no programa, como melhor se comunicar e tal. Essa integração dessas gerações diferentes que a gente tem que ter para conseguir alcançar e satisfazer e beneficiar principalmente a todos os colegas. Essa sua iniciativa é maravilhosa, eu já deixo aqui mais uma vez meus parabéns. Não é à toa que você é presidente da maior subseção aí do Alto Tietê. Você é uma pessoa que realmente tem a cabeça muito aberta em relação às transformações. Eu acho que a palavra hoje na advocacia mais atual é adaptação. Eu acho que realmente para você manter a relevância da sua retórica, você tem que estar antenado aos novos problemas da humanidade, da sociedade, e realmente eles vêm se transformando, mudando. O meu pensamento em relação à questão de inteligência artificial é o mesmo que o seu. A gente não tem como tornar isso aqui um método fordista. Não é uma linha de produção, cada caso é um caso. Eu acredito sim que o advogado ele tem que estar aberto, tem que ser adaptativo e mutativo, para ele poder identificar novas resoluções aos novos problemas que a sociedade nos apresenta. Perfeito, é isso. Dirceu, eu queria agradecer também o pessoal do IMAT pela iniciativa em relação ao podcast, pessoal muito bacana. O IMAT é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê. Eu sei que você também é adepto à resolução de conflitos, aí, à desjudicialização, né? Eu acho que a gente puder resolver de forma extrajudicial traz muito mais resultado ao nosso cliente, é muito mais rápido e realmente a advocacia flui melhor. Eu queria te agradecer também a presença, muito obrigado. Acho que vamos ter novos encontros, com certeza. Marinho, eu que agradeço, a alegria é imensa. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com o Márcio, que está fora das câmeras, né? Mas a primeira vez com o Luiz Eduardo, do IMAT, presidente da nossa Comissão de Mediação e Arbitragem. Agora com você, a alegria renovada. Eu estou sempre à disposição, estou sempre às ordens e eu estou sempre aqui, principalmente disposto
a aprender. Hoje Bacana. aprendi mais um bocado com você e vamos em frente. Conte comigo porque eu conto com vocês. Muito bacana. Pessoal, agradecer a presença de todo mundo. Vamos compartilhar o conhecimento.